Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Salvador. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar contigo o estudo da lição desse trimestre, que tem sido uma bênção, cujo tema principal da lição, o tópico desse trimestre, fala sobre a importância de nós entendermos as mensagens proféticas, tendo como título alusões, imagens e símbolos. Durante esses 3 meses, nós estudaremos como que essas informações são úteis para a nossa vida, principalmente para o nosso relacionamento com Deus e também para o nosso relacionamento com o próximo. Nesse sábado, especificamente, nós vamos estudar sobre as imagens relacionadas ao casamento. E eu convido você que acompanha o nosso canal agora no YouTube para fazermos uma oração antes do estudo da lição de número 3, que você pode conseguir através do site cpb.com.br. CPB vem de Casa Publicadora Brasileira. Então você pode acessar esse conteúdo gratuitamente ou pode escolher acessar esse site e fazer a assinatura para receber todo o material relacionado a este tópico durante todo o ano. A cada 3 meses nós renovamos o nosso tema. Então você pode também fazer essa referência, cpb.com.br. Assim, vamos orar para pedir a orientação divina a respeito do nosso estudo. Obrigado, Senhor, porque nesse momento estamos recapitulando o que o Senhor deixou registrado para nós a respeito da lição de número 3, onde falamos, entendemos e estudamos sobre imagens a respeito do casamento. Sabemos que o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus individual e quer buscar a nossa companhia para que nos assemelhemos a Ti. Nos auxilie, então, no contexto desta lição, para que os nossos pensamentos, as nossas ideias possam ser renovadas pelo Espírito Santo. Que Ele venha abrir o nosso entendimento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você acompanhar o nosso canal. Como foi falado, nós estudaremos a lição de número 3. Eu estou utilizando o meu aplicativo aqui. Você pode utilizar a sua lição física ou pode acessar o site da cpb.com.br e procurar lá o conteúdo das lições de adultos. E no lição de número 3, o terceiro tópico, a terceira semana de estudos que nós estamos fazendo, vai falar justamente sobre imagens do casamento. O verso para memorizar, de acordo com Apocalipse 19, verso 9, diz: Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as palavras verdadeiras, ou são estas as verdadeiras palavras de Deus, a depender da versão que você esteja utilizando. Apocalipse 19, verso 9. Esse é o nosso verso para memorizar, e perceba que o verso já chama atenção para o momento de ceia, onde teremos bodas e bodas do Cordeiro com C maiúsculo. Essa imagem da relação íntima entre um homem e uma mulher, tal qual apresentado na Bíblia, envolvendo um casamento, um compromisso, envolvendo um relacionamento conjugal, é uma das imagens que a Bíblia utiliza para falar como que Deus se relaciona com o seu povo. Se você visitar toda a palavra de Deus, Deus vai usar diversas metáforas, diversas comparações, diversas analogias para falar do seu povo. Nessa semana, nós vamos chamar atenção para uma dessas metáforas que está relacionada ao casamento. E no texto de sábado da lição da Escola Sabatina, você pode ver que o autor deixou registrado as seguintes palavras: o relacionamento mais íntimo que existe é o casamento. É uma escola na qual, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre o seu amor por nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. Então é importante nós termos o foco de estudo dessa semana na relação do casamento. Como nós vimos pelo comentário da lição da parte de sábado,
Se isto acontecer, o casamento for como Deus planejou, nós podemos descobrir profundas lições sobre o amor de Deus por nós. E aqui já temos uma reflexão importante a respeito do nosso estudo, que está relacionada ao tipo de casamento. Você pode estar ou não envolvido numa relação matrimonial, num casamento em que você esteja infeliz. Ou você pode estar feliz. Ou você que está assistindo essa transmissão pode nem estar casado, está pensando em casar, ou nem pensou em casar. É importante saber que Deus quer utilizar esta forma de relacionamento humano para nos mostrar como nós devemos nos relacionar com Ele e, claro, para os que, assim como eu, são casados, nos relacionar com nossos cônjuges. É importante nós entendermos isso e, claro, da perspectiva divina. A lição vai avançar trazendo justamente qual é a proposta, o ideal de Deus e a formação que Deus quer do casamento, a respeito do casamento. Por quê? Se você estiver como eu no mundo de pecado, pode estar envolvido numa relação que seja uma relação ruim, seja um exemplo ruim de casamento. E isso nós precisamos entender. Será que Deus quer que eu tenha um casamento ruim? Será que Deus permitiu que isso acontecesse? Vamos entender então qual que é o princípio do casamento. Como tudo na Bíblia, nós temos um respaldo para entender sobre isso. E a lição de domingo vai falar sobre justamente uma só carne. Qual que era o propósito de Deus com o casamento? Perceba que o propósito de Deus não veio, como dizem os teóricos sociais, os filósofos e os sociólogos mais modernos, querendo apresentar, principalmente a partir da década de 60, querendo apresentar o casamento como um construto social. O que eles querem dizer com isso? Olha, convencionou-se na sociedade ocidental que o casamento é uma união entre pessoas. Perceba a sutileza. A sociedade convencionou quando? Se essa ideia surge a partir da década de 60, quem estabeleceu esse marco? Por que que antes da década de 60 não se questionava isso? Porque só após essa década as pessoas se questionaram. E aí nós precisamos, como cristãos, entender o propósito do casamento. Nesse contexto, eu aconselho você a estar comigo aqui e irmos para a primeira pergunta da lição de domingo. Leia Gênesis 2, 23 a 25 e como que o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade. Nós temos outros textos que vão ser trabalhados no estudo da lição, mas por uma questão de tempo a gente não vai se debruçar por todos eles. Nosso estudo aqui visa recapitular as principais ideias e, nesse contexto, nós vamos trazer os pontos bíblicos do comentário da lição, dos comentários de Ellen White, que são mais importantes a serem ressaltados nesse texto da imagens do tópico da semana que fala sobre imagens do casamento. Então, em Gênesis 2, 23 a 25, diz: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Perceba que o contexto do casamento, diferente do que os teóricos querem apresentar, não é um construto social. O contexto do casamento foi definido na história da criação, logo no princípio da humanidade, a partir do momento em que Adão foi criado, sentiu a necessidade de uma auxiliadora, uma companheira, uma ajudadora. Eu gosto muito do termo bíblico que fala idônea, ou seja, que fosse semelhante a ele, e Deus permite que Adão caia no sono e da sua costela cria Eva. Quem celebrou esta união não foi um consenso entre Adão e Eva. Quem celebrou essa união não foi um regimento que estava escrito na lei. Deus celebrou a união entre um homem e uma mulher. Se Deus quisesse que as coisas fossem diferentes,
ele deveria ter criado diferente. Hoje, aceita-se uniões ditas estáveis, aceita-se uniões entre iguais, mas a proposta de Deus, de acordo com Gênesis 2, 23 a 25, é que um homem se una a uma mulher e ambos vão ser uma só carne. Não é um homem e várias mulheres, nem uma mulher com vários homens. A Bíblia é bastante clara a respeito disso. Deus, ao unir Adão e Eva, uniu um homem com uma mulher. Nada que seja diferente disso vai cumprir o propósito de Deus. Ressalva final a respeito desse primeiro ponto. A partir da entrada do pecado, outras modificações foram acontecendo. O propósito de Deus é que o homem estivesse unido a uma mulher e ambos se tornassem uma só carne e constituíssem a família. A partir da entrada do pecado, existem outras coisas, misturas, outras teorias, outras abordagens que não seguem o plano de Deus. Se você que está vendo essa gravação e essa transmissão é uma pessoa solteira, não ache que você está descumprindo o plano de Deus. Deus permitiu que algumas outras construções acontecessem, mas nunca aquilo que fosse contra a sua vontade. Então Deus permitiu e nós temos exemplos de pessoas solteiras na Bíblia, que são pessoas felizes, que são pessoas realizadas e que são pessoas que cumpriram a vontade de Deus. No Novo Testamento, nós temos os 3 irmãos que Jesus se deliciava em ir na casa deles. Maria, Marta e Lázaro. Todos eram solteiros, não se falava de família deles, que Lázaro fosse casado ou Marta ou Maria. Eles viviam como irmãos. Provavelmente não tinham família secundária. Eles eram a família, ou seja, dá a entender que eles eram solteiros. Então você pode ser solteiro e cumprir o propósito de Deus. Mas se você estiver casado, para cumprir o propósito de Deus, você tem que seguir exatamente o que Deus falou. Um homem e uma mulher. E alguns hoje deixam de seguir a segunda parte. Os dois vão se unir e formar uma só carne. Para isso eu preciso abandonar o meu lar, abandonar a minha família no sentido de retirar este vínculo e construir um novo vínculo. Não é que eu vou deixar meu pai para lá, deixar minha mãe abandonada sem suporte. Eu preciso construir um novo vínculo com a pessoa que eu escolhi me unir em casamento. Então isso é importante nós entendermos nesse contexto, porque eles vai falar justamente que a ideia do casamento me dá uma ideia do que Deus quer, de como Deus quer se relacionar comigo. Da mesma forma que um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Deus também quer ser uma só carne com a sua igreja e, como eu represento a igreja, comigo naturalmente. O autor da lição, no 3º parágrafo após a pergunta, diz: um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom. Ou seja, corrompeu o casamento, corrompeu a união, corrompeu a intimidade que deveria ter entre o homem e a mulher, corrompeu a relação social que deveria existir entre os dois de forma que ambos sejam uma só carne, e hoje chegamos a este estágio social onde a figura de linguagem mais empregada para casamento vai ser prisioneiro, prisão, algema, alforria, vale night. Perceba como está bem distante do propósito de Deus. Deus queria que ambos se realizassem entre si e constituíssem uma só carne, fossem uma família, formassem um núcleo familiar. E isso está longe do propósito de Deus. Aplicando diretamente para a metáfora do casamento com a relação religiosa, o autor da lição diz no último parágrafo que o casamento, que é uma união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a Igreja
É a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. Então, eu preciso aprender a me relacionar melhor com Deus, e uma das figuras de linguagem que Deus deixou à disposição é justamente um bom casamento. Um bom casamento segue o plano de Deus. O plano de Deus, como exemplo, está explicitado lá na passagem que a gente leu, Gênesis 2, 23 a 25. E aí, a lição avança, entendendo que então a relação entre Deus e a sua igreja é justamente essa alusiva ao casamento. Jesus é o noivo, a sua igreja é a noiva. E como essa noiva se apresenta? A lição avança para a parte de segunda-feira, falando sobre a situação dessa noiva. Essa noiva, de acordo com Ezequiel 16, nos mostra que ela não tinha nada que chamasse a atenção de Deus. Diz a passagem de Ezequiel 14, de 4, Ezequiel 16, de 4 a 14, que é a pergunta de número 2 da lição, diz que essa noiva, que se tornou noiva, era um bebê, era desprezado, estava rejeitado, e essa metáfora que Deus utiliza é muito forte, porque diz que ele foi lá buscar, ele limpou o sangue, ele cuidou, ele cresceu. Quando esta, e representando a figura feminina, né, começa a despertar seus sentimentos de relacionamento, diz que Deus se apaixonou dela, Deus passou perfume, Deus chamou, Deus a encheu de joias, Deus a preparou e quis casar com ela. Isso nos dá um contexto importante que nada do que fazemos chama a atenção de Deus. A ação de relação para com Deus é sempre dele em busca do seu povo, dele em busca da sua igreja, dele querendo se relacionar com o ser humano. E isso é estranho, porque se Deus é completo, é infinito, é onipresente, é onisciente, é onipotente, por que ele ia querer se relacionar com nós, seres humanos? Falhos, imperfeitos, cheios de defeitos, mas é assim que acontece. Deus quer se relacionar com o ser humano dessa forma. O comentário da lição, no terceiro parágrafo, após a pergunta 2, diz: a noiva de Deus é bonita, não por algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou seu favor sobre ela e a tornou assim. Da mesma forma, ou de igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa de algo que fizemos para merecer isso, mas pela graça que Deus nos deu. Somos belos por estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus em pessoa, de acordo com 2 Coríntios 5, verso 21. Ou seja, Deus foi em busca do povo perdido, Deus foi em busca do pecador, nós pecadores, de todos nós. Não havia nada que chamasse a nossa atenção e falar: olha, nós somos os melhores pecadores do universo. Não é assim que funciona. Deus tomou a decisão de ir em busca e, claro, enviou na pessoa de Jesus Cristo a sua forma de sacrifício para nos resgatar. Então, o último comentário do último parágrafo diz: fomos criados para refletir a glória de Deus. Mas quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem problemas. Problemas como orgulho, problemas como a vaidade, problemas como a impiedade, problemas como a injustiça, porque eu sou mais bonito, você é menos bonito. Então existe uma diferença de beleza, mas perceba que o autor nos mostra que a beleza vem da reflexão da glória de Deus. Quanto mais eu reflito essa glória, mais bonito eu me torno. Então não sou eu que sou bonito, e sim a glória de Deus refletida em mim. Dessa relação, então, entre a noiva e a sua constituição, né, o seu papel social, que Deus atrela justamente a essa noiva que tem a sua beleza refletida pela glória de Deus, nós podemos avançar para o próximo texto que fala sobre uma relação agora, digamos que é um contraste. Em Gênesis é apresentado o casamento perfeito, o ideal de Deus, como ele é constituído, e em alguns momentos da Bíblia, como nós vamos ver na lição de terça-feira, Deus apresenta um contraste.
apresentando, no caso, a prostituição. Essa é uma palavra muito pesada no nosso contexto. Fala, olha, prostituição, fala de prostituta. Alguns pregadores preferem até usar o termo meretriz, que é um eufemismo para prostituta. Mas Deus utiliza este termo para falar para aqueles que escolhem deliberadamente não se relacionar com eles. A lição de terça-feira nos mostra a figura de linguagem mais clara, e não foi nenhuma figura de linguagem, mas foi algo real, que foi o profeta Oséias. Deus falou, olha, você vai casar com uma prostituta. Você vai casar com esta, está indicada aí, você vai fazer isso. Quando o povo perceber que o profeta de Deus vai casar com uma prostituta, eles vão perguntar, o que está acontecendo? E aí Deus, através de Oséias, iria falar, olha, vocês se prostituíram após os outros deuses, após as outras nações, adorando outras formas de divindade que não são deuses. Então vocês se prostituíram religiosamente. Dessa forma, Deus chama a atenção para essa relação íntima que ele quer ter com a sua igreja, com os seus fiéis, de forma que, a partir do momento que algo entra nesta relação, Deus não trata isso menos do que prostituição. Imagina uma relação de um casamento entre um homem e uma mulher, onde há a inserção dessa prostituição. A relação, a intimidade, a confiança, tudo isso é perdido. E é essa linguagem direta que Deus fala, olha, quando vocês escolhem outros deuses, quando vocês não seguem o que eu falo, quando vocês me abandonam, vocês estão se prostituindo. Isso é tão sério, tão forte, que Apocalipse, no final da Bíblia, chama também a atenção para isso. Fala que o inimigo de Deus é representado por uma meretriz, uma prostituta que está assentada sobre as bestas, e diz que os reinos da terra se prostituíram após ela. Leia comigo Apocalipse 18, verso 3. Apocalipse 18, verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ou seja, é uma figura tão pesada, tão direta, que ela é usada para se referir justamente àqueles que abandonam os ensinamentos de Deus. Deus fala, olha, as pessoas se prostituíram, os reis, os poderes que não seguem mais meus princípios, se prostituíram. Vocês devem evitar isso. E nós também devemos entender, então, que essa relação de intimidade com Deus é algo tão profundo que, a partir do momento que algo ou alguém entra nessa relação, Deus não usa meias palavras. Ele fala, olha, você, ao deixar de se relacionar comigo, você está se prostituindo. É uma figura muito direta que Deus usa no livro de Oséias, trazendo a imagem do povo para ver se o povo se arrependa, e utilizando uma metáfora, uma figura de linguagem que o Dr. Rodrigo Silva gosta de dizer bastante, fala que é uma tentativa desesperada de um Deus querendo recuperar seu povo. Deus tenta enviar profeta, Deus tenta avisar, Deus manda mensagem, Deus manda a seca, Deus manda a calamidade, Deus manda a guerra, e desesperadamente fala, olha, se vocês não entenderem a mensagem desse profeta, que está se casando com uma mulher de reputação totalmente negativa, com uma prostituta, vocês não vão entender mais. E nós vemos então qual é o valor que Deus dá a essa relação tão íntima que ele quer ter com a sua igreja, e claro, a igreja não representa os edifícios. Somos nós que desenvolvemos uma vida religiosa junto com ele. A lição de quarta-feira avança de uma forma bastante importante sobre a questão de agora um casamento ideal, e traz o exemplo de Isaac e Rebeca. Se a lição de terça mostra um casamento deturpado pela prostituição,
nós vamos ver o casamento de Isaac e Rebeca como um modelo dessa união que Deus apresenta para que nós tenhamos com ele. E o texto-chave está lá em Gênesis 24, você pode ler o relato depois tranquilamente no seu lar, no seu ambiente de trabalho, mas nós entendemos que através da relação de Isaac e Rebeca, todo o processo como essa relação foi conduzida, isso é importante, por quê? Porque nos mostra como que é o propósito que Deus espera para cada um de nós. Vamos falar resumidamente o que nós queremos extrair da relação de Isaac e Rebeca. Lembrando que Isaac era filho de Abraão, era o filho da promessa. A gente estudou na lição passada, de número 2, o impacto que a promessa de Abraão ao sacrificar Isaac tinha escatologicamente, ou seja, profeticamente, apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós resgatamos mais um capítulo da história de Isaac, que é justamente o seu casamento. Diz que Sara tinha morrido, Abraão não queria que ele se casasse com as cananitas, que era o povo ímpio onde Abraão morava, e mandou o Damasceno, que era seu servo Eliezer, buscar mulheres na terra de Abraão, de onde Abraão morava, nos seus parentes. Perceba que nessas nuances da história, nós já vemos vários indícios de uma relação que seja verdadeira, duradoura e segundo o padrão de Deus. Primeiro, Abraão não queria que Isaac se envolvesse com ímpias. Nós estamos falando de casamento, então vai se referir às mulheres cananitas. Segundo, Abraão tinha uma referência de relacionamento bom, que era a sua família. Então ele pediu que Eliezer, seu servo Damasceno, fosse até a terra dele buscar uma mulher para Isaac. Então nós vemos que se você está numa fase de escolha do relacionamento futuro, duas dicas importantes. Primeiro, não se envolva com pessoas ímpias, sejam elas homens ou mulheres, e também busque boas referências. Quais são essas referências? Sua família, seus amigos verdadeiros, a igreja, com certeza, são referências importantes. E nesse contexto, então, Eliezer foi até onde morava a família então de Abraão, né? E chegou lá e falou: como é que eu vou escolher uma pessoa aqui? Estou num povo estranho, ninguém me conhece. Claro que eu estou parafraseando a história num contexto mais moderno. Você pode ler lá no capítulo 24 de Gênesis todo o relato profundo. A gente vai resumir aqui por causa do tempo. E Eliezer falou: olha, preciso de um sinal. Olha outra lição importante. Ele pediu ao Deus de Abraão que o indicasse a forma de escolher alguém para o seu senhor Isaac. Ou seja, não se envolver com pessoas ímpias, buscar boas referências e terceiro, ele pediu que Deus o auxiliasse. Alguns podem, talvez, num zelo exacerbado, falar assim: ah, mas Deus não tem que vir em primeiro lugar? A ideia não é a ordem cronológica dos pedidos. É só apresentar para você os princípios. Não é uma ordem cronológica. É apresentar tal qual eles estão apresentados na história. Então, estou extraindo da história princípios para um bom relacionamento. Não é na ordem de prioridade. Apenas na ordem, seguindo a ordem cronológica da história. Então, terceiro ponto, importante, buscar a orientação de Deus. Através dessa orientação, nós sabemos pelo relato bíblico que Eliezer falou: olha, quem der água para os camelos vai ser aquela pessoa. Rebeca estava chegando e apresentou-se para Eliezer, foi: olha, me dá um pouco de água. E ela falou: você está chegando de viagem? Então dou água. Enquanto você bebe aqui, eu vou tirar para os seus camelos. Curiosidade: um camelo bebe cerca de 40 litros de água. 40 litros de água, se você já carregou aquele garrafão azul nas costas, são 2 daquele. Imagina isso sobre o sol do deserto. Eliezer com certeza não foi só com um camelo. Lembre-se que Abraão era rico e como ele queria pagar um dote à futura esposa de Isaac, ele deve ter levado vários camelos. Então, vários garrafões de água. Se cada camelo bebe aí de 40 a 60 litros, 3 garrafões para um camelo, deve ter levado uns 10 camelos aí, seriam mais ou menos 30 garrafões. Bastante trabalho para uma jovem representando o sexo feminino. E as pessoas ainda dizem que a mulher é o sexo frágil, né? Mas, comentários à parte, perceba que
Rebeca se prontificou, seguiu o sinal que Deus deu, Eliezer fez a retribuição e aguardou. Quando ela voltou para casa, Labão, que era o irmão dela, falou: olha, quem te deu esse presente? Ela falou: um rapaz damasceno que estava lá, pediu para eu beber água para ele. Não, chama ele para cá. Se ele te deu esse presente, com certeza ele tem coisas melhores. E aí ele veio, trouxe os camelos, tinha pasto. Labão foi correndo lá no poço buscar Eliezer. E ele falou: não vou falar nada antes da gente decidir o que tem para decidir. Contou a história toda da vida dele, qual era o propósito da visita e queria saber agora da relação entre Rebeca, seus pais, e ser a futura esposa do seu senhor Abraão. Esse é um outro ponto importante. Num contexto onde as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham direitos e as mulheres não tinham parte ativa no casamento, a Bíblia já nos mostra, no Velho Testamento, antes de direitos humanos e etc e tal, que Deus já respeitava a vontade do ser humano. Deus representava e entende e ouve as minorias. Neste caso, Eliezer poderia falar: Rebeca, vamos comigo porque Isaac está te esperando. Todos que estavam ali no ciclo familiar ouviram e aguardaram o que Rebeca ia dizer. Ou seja, ela tinha voz ativa, ela tinha o poder de escolha. Então, essa história da carochinha de que a Bíblia não respeita as mulheres, porque a Bíblia é um livro opressor, fuja disso. Nós estamos em Gênesis 24. Abraão, um dos pais fundadores das principais religiões, o islamismo, o cristianismo naturalmente e o judaísmo, das três principais religiões, já respeitava os direitos de mulheres. Esse negócio de que mulher não tem voz, que a igreja que colocou assim, fuja disso. Isso é coisa do diabo. Rebeca deu a sua opinião e falou: sim, se tudo foi encaminhado perante a ordem de Deus, cabe a mim seguir. Eu vou. E aí todo mundo, tomado de surpresa, falou: olha, peraí, Rebeca, mas assim, dorme aí pelo menos. Aí Eliezer foi e falou: não tem como me demorar aqui. Meu senhor está aguardando. Preciso dar uma resposta para ele. Então eles se arrumaram e depois foram fazer a viagem de retorno. E aí tem um relato de Rebeca se encontrando com Isaac, uma parte muito poética, muito linda da Bíblia, mas que eu queria ressaltar aqui justamente nessa questão da relação. Não se envolver com pessoas ímpias, buscar referências, pedir a orientação de Deus e, de acordo com Rebeca, ouvir a voz de Deus. Quando Eliezer pergunta a Rebeca, ela poderia ter falado: não, eu estou confortável aqui, eu não planejo casar, trazendo para o nosso contexto. Eu planejo uma pós-graduação, eu estou planejando terminar minha faculdade. Perceba que não estou falando contra as pessoas estudarem, trabalharem, terem bons empregos. Eu estou falando em ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando para você? Para você ter um bom emprego ou para você decidir por outra coisa? O que Deus está falando para você? Como se relacionar melhor? Como construir uma vida estável? Como terminar aquele curso para ter uma condição melhor de sustento para sua família? O que eu estou falando é como ouvir a voz de Deus. Rebeca ouviu, foi para a terra de Abraão e Isaque, casou-se com Isaque e veio a cumprir a promessa, sendo mãe dos gêmeos, Esaú e Jacó, do qual vieram todas as nações que nós conhecemos, tanto é que Jacó virou Israel e vieram as tribos e toda a história do restante do Velho Testamento. Importante entendermos que a relação que Deus quer estabelecer conosco é justamente essa. Deus não quer que nos relacionemos com pessoas ímpias. Deus quer que tenhamos boas referências a serem dadas a nosso respeito. Deus quer que nós busquemos a sua orientação. E, por último, que nós tenhamos a capacidade de ouvir a sua voz. Dentro da relação ser humano-Deus, é possível que eu ouça ao Senhor. Não quero ouvir isso aqui. Não quero essa sua indicação para a minha vida.
Mas a história de Rebeca, o casamento que ela teve com Isaac, as promessas que ela recebeu, sempre foram oriundas da audição que ela fez da voz de Deus. Ela teve o cuidado de ouvir. E o apelo que nós fazemos para aqueles que ainda vão escolher contrair seu matrimônio é esse. Ouça a voz de Deus, busque a direção de Deus, fuja dos seres ímpios, homens ou mulheres, e busque boas referências. Nesse contexto, nós entendemos então que a figura da relação pessoal entre Deus e sua igreja é permeada de nuances. Nuances boas, como apresentadas por Rebeca, por Isaac, pelo casamento no Éden, instituídos por Deus, e também nuances terríveis, como apresentada pela prostituição, no caso de Oséias, no caso de Ezequiel, a noiva que deixou depois de viver outros amores com outras nações, e também com o caso que nós apresentamos de Apocalipse, quando Deus vai julgar também esse poder prostituído, ou seja, que trocou a adoração a Deus por outros adoradores. Assim, eu preciso entender então que a união entre Deus e a sua igreja é algo muito íntimo, é algo muito individual. Do mesmo modo que o casamento tem que ser algo íntimo e algo individual. Não pode ser uma decisão colegiada, uma decisão em grupo, é uma decisão íntima, individual. E nesse contexto, nós precisamos também entender o ponto importante que é: eu tenho um papel relevante nisso, tal qual Rebeca teve na relação dela. Eu preciso decidir, Senhor, eu quero desenvolver essa intimidade contigo nesse mesmo conceito. Se nós formos pensar em aplicações dessa lição para a nossa vida, existem diversas. O auxiliar da lição, que é o que eu tenho aqui no meu aplicativo, mostra a importância de 3 principais pontos. Diz ele no item Aplicação para a Vida. A metáfora conjugal pode ter aplicação em 3 áreas da vida de um cristão: o relacionamento pessoal com Deus, o relacionamento com o cônjuge e o relacionamento com os irmãos da igreja. Com Deus, a pergunta é para você refletir aí: de que maneira a metáfora conjugal se aplica ao relacionamento pessoal com Deus e o ilustra? Como essa metáfora pode ajudá-lo a integrar sua fé mais plenamente na vida cotidiana? Item 2. À luz do modelo bíblico de casamento, considere, se você for casado, seu relacionamento com o cônjuge. Ele está cumprindo os princípios bíblicos? Não. Por quê? Sim. Por quê? Preste atenção e aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias e sujeite-se uns aos outros ao temor de Cristo. Descubra a imagem de Deus em seu cônjuge, respeite-o e maravilhe-se com a diferença dele em relação a você. Com os irmãos da igreja, discuta a relação entre a igreja e o caráter de Deus. Como o amor e a justiça de Deus se manifestam na vida da igreja? Então, esses 3 pontos podem ficar de reflexão para a sua vida, você que acompanha a nossa transmissão. Como que a metáfora conjugal se aplica à sua relação com Deus? Como que a metáfora conjugal se aplica à sua relação com o cônjuge, com seu cônjuge, caso você seja casado? E como que a metáfora conjugal se aplica na sua relação com os irmãos da igreja? Nós desejamos que esses princípios que foram exemplificados aqui, eles não esgotam todo o conteúdo que o autor da lição dessa semana trouxe nos dias. Nós apenas quisemos recapitular uns pontos que consideramos principais. Existem outros pontos também, você pode, como nós falamos no início da transmissão, procurar o site cpb.com.br, lições de adultos, e procurar lá, lição 3, imagens do casamento, e entender outras mensagens. Existem também outros textos bíblicos e outras passagens. Para encerrar nossa transmissão, eu queria compartilhar contigo aqui um texto extraído dos escritos proféticos de Ellen White, onde ela apresenta o seguinte pensamento: o vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos na terra.
foi designado para ser uma bênção à humanidade. Assim ocorre sempre que o pacto matrimonial é firmado de forma inteligente, no temor a Deus e com a devida consideração de suas responsabilidades. Esse texto está em Ciência do Bom Viver, página 221. Vou repetir a primeira frase novamente. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos na Terra. É preciso respeitar esse vínculo, é preciso valorizar esse vínculo, é preciso cultivar esse vínculo e é preciso entender de onde ele vem. A sua origem é divina, ele nunca será destruído. Mas para isso, como Ellen White complementa na frase final, ele tem que ser firmado de forma inteligente, no temor a Deus e com a devida consideração de suas responsabilidades. Que Deus possa abençoar você que já firmou esse vínculo a continuar de forma inteligente, no temor a Deus, considerando as suas responsabilidades. Se você ainda não firmou esse vínculo íntimo, afetuoso e sagrado, que você possa ser inteligente, temer a Deus e considerar suas responsabilidades para o vínculo que você pretende no futuro. Se você está no processo de decisão, Deus abençoe sua decisão. Se você está no processo de escolha, Deus abençoe sua escolha. E se a sua escolha foi não desenvolver esse vínculo, não conheço ninguém que não tenha família. O que eu quero dizer com isso? A família pode ser constituída e construída a partir de um casamento, foi o propósito que nós analisamos aqui, ou você pode ter uma família de origem e não escolher constituir uma família. Como nós vimos, Marta, Lázaro e Maria, eles eram felizes, seguiam a Deus, respeitavam seus ensinamentos e ouviam as suas mensagens e receberam Jesus em sua casa. Deus não abominou, não execrou porque eles eram solteiros. Deus os guardou, os cuidou, os elogiou e frequentemente visitava a sua casa. Se você não estabelecer como propósito ter este vínculo, que Deus abençoe também sua decisão, de forma inteligente, no temor do Senhor e com as devidas responsabilidades. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que acompanha a nossa transmissão, o seu restante de sábado, e lhe dê um dia na presença dele. Vamos encerrar com uma oração esse estudo da lição de número 3. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de extrairmos lições poderosas da Tua palavra através deste tópico que são as imagens do casamento. Obrigado porque o Senhor é tudo, o Senhor é completo, o Senhor é infinito, mas mesmo assim o Senhor se digna de se relacionar conosco. Obrigado porque o Senhor tem esse cuidado, este amor, quer estabelecer essa relação conosco. Continue a nos abençoar e que possamos continuamente reatar os nossos laços no nosso relacionamento contigo. Para aqueles que já têm um relacionamento matrimonial selado junto a Ti, que o Senhor possa continuar a abençoar. Abençoe a aparar as arestas causadas pelos nossos pecados e nos dê a direção e o rumo correto de buscarmos a Tua direção em nosso relacionamento. Para aqueles que ainda vão escolher o seu relacionamento, que o Senhor dê sabedoria, inteligência e poder. E para aqueles que escolheram não se relacionar, não contrair matrimônio, que o Senhor continue a os dar poder, sabedoria, fé para seguir os teus caminhos. Nós pedimos tudo isso com a graça e o poder de Cristo em nossas vidas. Amém. Aguardamos você, então, no nosso próxima transmissão, no nosso próximo sábado. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seus planos e dê um restante de sábado na tua presença. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.